Olá, tudo bem? Essa aqui é a quarta aula do curso de Introdução à Programação. Nessa aula a gente vai continuar trabalhando com aquelas duas áreas do programa que a gente aprendeu anteriormente, o Setup e o Draw. Nessa atividade a gente vai fazer uma bolinha que se comporta como uma bola real em queda livre. Para isso a gente vai usar as equações, né, que a gente aprende na física, no ensino médio, imagino, e para poder descrever o movimento dela. Você pode tentar relembrar as equações da física para movimento uniformemente variado, que a gente vai usar uma gravidade uniforme, e tentar lembrar quais variáveis apareciam e quais delas você acha que a gente vai ter no nosso programa. O primeiro passo é relembrar as equações, então. A gente pode dar uma olhadinha rapidinho aqui nesse, nesse conhecido site para dar uma relembrada sobre movimento uniformemente variado. É só para a gente relembrar as relações, né, entre as variáveis aqui, a velocidade, como que a velocidade varia em função do tempo. Aqui a definição de aceleração. Aqui a função horária, né, que define o espaço em função da velocidade inicial, do tempo e da aceleração. E essas vão ser as mais importantes que você vai precisar saber para essa aula. Mas é só passando mesmo, porque dali no programa ela vai ficar um pouco mais simples. A gente vai fazer uma simplificação e elas vão ficar um pouco mais simples do que elas aparecem aqui, mas você tem que ter uma noção de como uma varia em relação a outra, a velocidade e o espaço, porque a gente vai precisar atualizar a velocidade e a gente vai ter que descrever a bolinha no espaço da nossa janela. E essa aula ela vai ser diferente porque a gente vai ter um código esqueleto que já está aqui e que você vai usar para acompanhar a atividade. Eu vou colocar ele na descrição do vídeo ou em algum link, caso não dê certo na descrição. Você seleciona, copia e cola na janela do Processing. Provavelmente ela não vai estar formatada como ela está aqui na minha janela. Inclusive, talvez seja uma boa hora para falar disso. Essa formatação que você vê nos programas é chamada indentação. Em algumas linguagens ela é essencial para o funcionamento do programa, em outras ela apenas auxilia na organização e na legibilidade do código. Ou seja, o código fica mais fácil de ser lido e entendido. No caso do Processing, ela irá nos ajudar principalmente para organizar o código. Quando estivermos aplicando algumas estruturas como o if, o while e o for, você vai ter uma noção melhor de indentação. Nesse código esqueleto há um if e você vai ver como que ele aqui, ó, como ele fica. Bom, então cola o código que está na descrição do vídeo ou num link. Aí você pode selecionar tudo, né, caso ele não esteja formatado. Você seleciona tudo com Ctrl A, depois você aperta um Ctrl T e ele vai formatar do jeito que ele está aqui. Ele vai identar o código que não estava identado. Você também pode vir em Edit, aqui em cima, se eu não me engano, e tem uma opção aqui, o Auto Format. Caso dê alguma coisa errada com o atalho que eu tinha falado, que é o Ctrl T aqui. Bom, agora a gente está pronto para começar. O Draw, né, aqui essa região do programa, ele é executado em loop, né, como a gente tinha conversado. A gente pode associar cada loop com o passar de uma unidade de tempo. Então a gente pode pensar que no começo de cada loop a gente está saindo do T0 e indo para o T1. Portanto, o T não vai influenciar as equações se a gente pensar que assim que ele volta para o próximo loop, a gente está indo T0 e T1 novamente. A gente quer trabalhar com essa variação de 1 segundo só. Como se a próxima vez que ele começa um loop, ele está considerando aquilo que estava como a nova situação inicial, e a gente vai rodar só 1 segundo, a gente vai dar só um passo na equação horária, ao invés de a gente definir um t e ir correndo com esse t 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Eu acho essa a maneira mais simples, que é omitindo o t, considerando que ele vai ser sempre 1.
Então pega as equações e coloca o t igual a 1, ou seja, elas vão desaparecer da equação, assim, porque geralmente elas estão multiplicando, então vai ficar 1 vezes alguma coisa, então ela vai desaparecer. Para a definição dos valores iniciais, apenas lembre-se de usar uns valores razoáveis. O que isso quer dizer, né? São valores que nos possibilitem ver a bolinha se movimentando, ao menos. Você pode até exagerar no valor com uma forma de exercício, mas você vai ver, quando as coisas estiverem dando errado, pode ser que você tenha colocado um valor inicial errado. Os valores mais interessantes, para ficar brincando depois, vão ser a gravidade e a velocidade inicial. Mas isso só depois que a gente tiver terminado o programa. Caso você decida por usar outras variáveis, você precisa declará-las e inicializá-las também. Só vamos relembrar então a estrutura de um programa aqui no próximo, que a gente viu na aula passada. Nós declaramos os valores aqui em cima, seus tipos, e em seguida o nome que a gente escolheu. Então tem o int de inteiro e o nome que a gente escolheu é a gravidade. Então aqui no setup, nós inicializamos esses valores. Aqui eles não estão inicializados porque é o que a gente vai fazer hoje. E depois no draw, nós vamos manipular esses valores para gerar o movimento no nosso programa. No código que você carregou para fazer atividades, a gente tem esse if aqui. A gente ainda não aprendeu como usá-lo, mas eu posso adiantar que ele está aí para identificar quando a bolinha vai bater no chão da nossa janela. E quando ela deve parar de quicar. Você pode usar essa informação na hora que a gente for fazer as modificações. Mas não precisa mudar nada para completar o código agora. Bom, então vamos para a parte que nós vamos programar. Você vai fazer a atualização das variáveis, né, no draw. Como a gente viu no último vídeo, o draw só faz sentido se algo se mantém mudando, e aqui a gente precisa atualizar algumas variáveis a cada rodada do draw. Então, como vão variar a posição x, posição y, velocidade x e velocidade y? Pode ser um pouco difícil conseguir descobrir uma boa maneira de fazer isso. Comece então pela posição x, que é a mais fácil. Procure pensar em como espaço, velocidade e aceleração são conectados, e o que um representa em relação ao outro. Pode ser mais fácil primeiro escrever num papel e depois fazer o programa. Bom, você pode pausar e pensar primeiro com papel e depois tentar implementar. Você vai ter que fazer 3 atualizações, da posição x, o da posição y e a velocidade y. Lembre-se que a velocidade x não se altera até a bola parar de quicar. A gente vai desprezar o atrito ou qualquer coisa assim. Bom, eu já vou mostrar uma maneira de fazer isso, mas você pode pausar aí e pensar. Primeiro você precisa inicializar as variáveis aqui no setup, depois você pode fazer uma tentativa aqui no draw de atualizar as 3 variáveis que eu falei. Bom, espero que você tenha tentado aí, feito ao menos uma tentativa. Vamos fazer aqui então. Vamos começar inicializando definindo os valores iniciais das variáveis. Então, a posição x, eu escolhi 20, é meio arbitrário na verdade. Depois você pode mudar se você quiser. Você pode manter o que você colocou. Com a velocidade x1, velocidade y, vamos colocar 5, e uma gravidade igual a 2. Bom, então a gente inicializa essas variáveis que foram declaradas aqui em cima. Eu acho que ficou faltando o raio. Vou colocar ele aqui. Pronto, a gravidade, o raio, as 2 velocidades e as 2 posições. Agora estão todos aqui. Ok, vamos para o draw então para fazer a atualização das variáveis. Como eu sugeri, vamos começar pela posição x. O espaço varia de acordo com a velocidade. E como comentamos, a variação em t será feita pelo próprio loop do draw e, portanto, podemos considerar um t igual a 1. Isso faz com que a variação da posição horizontal seja a seguinte. A posição horizontal, que é a posição
x mais velocidade x. Aqui, se a gente tivesse o t, ele estaria aqui o tempo, mas como ele vai ser sempre 1, a gente vai estar considerando que a gente começou aquela situação de 0 para 1, né, do instante inicial, e a gente está indo para o instante 1. Então, aqui você tem a posição em 0, né, o espaço em 0, aqui é o espaço final, que é o espaço inicial, e aqui é a velocidade vezes o tempo. E você deve ter reparado que aqui é a mesma variável. Como foi explicado na aula de variáveis e atribuições, o que acontece no programa é que ele pega, quando a gente faz uma conta dessa usando a própria variável, ela é usada aqui com o valor anterior dela, por exemplo, se fosse aqui, a posição é 20, né? Ela é usada com 20 aqui, é feita essa conta, sai um resultado aqui, a velocidade de x que é 1, então vai ser 21, e aí 21 vai ser guardado na posição, e a partir daqui a posição x vai valer 21. Aí na próxima rodada do draw, aqui vai estar valendo 21, quer dizer, aqui vai estar valendo 21, vai ser feita essa conta, vai ser somado 1, vai passar a valer 22, e 22 vai ser guardado aqui. Caso a gente não fizesse esse caso em que o tempo é 1 e a gente está omitindo aqui, que vai ficar dessa maneira no nosso programa, não seria possível somar a velocidade de posição, né? A gente está somando duas variáveis diferentes, pois uma está em metros e outra em metros, assim, como seria um exemplo, né? Vamos pensar ela em metros e a outra em metros por segundo, que é uma unidade de velocidade. Mas o 1 segundo que está omitido ali, que multiplica a velocidade, tem um papel de eliminar a variável tempo que acompanha a velocidade, e a velocidade que é metro por segundo, né? A gente multiplica pelo segundo e a gente corta essa variável e fica numa unidade de espaço, e aí a gente pode somar com a posição para atualizar o valor. Ok, e o que mais que varia aqui? A posição y e a velocidade y, né? Pois a gente tem uma queda livre e a gravidade vai alterar a nossa velocidade vertical. Então, como é a escolha arbitrária, vou atualizar a velocidade antes da posição, mas você poderia atualizar a posição antes da velocidade sem maiores danos. Bom, a velocidade y é atualizada da seguinte maneira. Então, novamente, vamos ver as equações. A gente pode pegar essa aqui do espaço para ver a posição x, a conta que a gente tinha feito. Se você considerar que a aceleração aqui, o movimento horizontal, ele é uniforme, né? Então ele não tem aceleração. Se você considerar que a aceleração aqui é zero, isso aqui desaparece, a gente fica com S, e S0 é igual a V0 vezes o T, né? E o T a gente fez igual a 1, também está desaparecendo. Então ficou a mesma coisa essa equação aqui. O S é a posição x, o S0 é a posição x aqui antes de ser realizada a conta, e o V0 é a velocidade x. Para atualizar a velocidade y, nós usamos essa equação aqui. Então a gente tem a velocidade y final, né, que vai ser o resultado dessa conta aqui, a velocidade y inicial, que é quando a gente começou o loop com ela, mais a aceleração, que nesse caso é a gravidade, vezes o tempo que a gente está omitindo aqui, que valeria 1. Então, para atualizar a velocidade, a gente usou essa equação. Agora a gente vai para a posição y. Novamente a gente vai atualizar uma posição, então a gente vai usar essa função aqui. A nossa posição, vamos deixar ela aqui, se a gente consegue vê-la aqui. Então a gente vai ficar com posição y, né, que é o que a gente quer atualizar. Vai ser a posição y, que é o nosso S0, mais a velocidade
y seria velocidade de y vezes o t, mas a gente está omitindo. Aí seria at quadrado, o t como é 1, 1 ao quadrado fica 1 ainda. O a, no nosso caso da queda livre aqui, é a gravidade dividido por 2. Então, gravidade dividido por 2. Como eu havia explicado, aqui nós tratamos cada parte do loop com a passagem, né, do t0 para o t1. Então, usando o t1, os t's na equação somem. Como eu estou em queda livre, a aceleração será a gravidade. A posição inicial é a posição y, que ali é computada antes da gente atualizar, como já foi dito, né? E é isso. Essa vai ser as equações, a maneira que a gente atualiza a posição para a gente descrever esse movimento de queda livre. Vamos dar uma olhada se o nosso programa está funcionando. Aí. Aqui você viu que ele está funcionando sim. E aqui ele ficaram marcadas todas as bolinhas, né? E a gente já viu como que isso pode ser resolvido. Que é só porque a cada draw, né, é feito um desenho novo. E se a gente não quer que aquele desenho antigo fique marcado, né, na tela, a gente precisa repintar toda a tela. Então o que a gente pode fazer aqui no começo de cada loop é definir o background novamente para 255. Agora a nossa bolinha cai e fica sozinha, né? Não fica desenhada várias vezes, ela vai caindo, caindo, caindo até perder a força e parar de quicar. Bom, vamos dar agora uma olhada no if, né? Como eu disse, que está aqui para ver se a bolinha caiu no chão. Vai ser uma primeira visita aí, ó, essa estrutura, mas sem se preocupar que ela vai ser melhor vista nas próximas aulas. Esse primeiro if aqui, ele pergunta se a minha bolinha está tocando no chão e ao mesmo tempo se a sua velocidade vertical é positiva. São as duas perguntas que estão feitas aqui dentro. Se ela tocou o chão e se a velocidade y é positiva, significa que ela está vindo de cima para baixo, né? Lembrando da orientação que funciona na nossa janela, que aqui é o 0 e aqui é o valor que a gente definiu para a altura, então a velocidade positiva, eu estou imaginando ela vindo para cá. E aí a gente tem uma atribuição aqui que cuida apenas para que a bolinha apareça na posição exata do choque com o chão. Ela é usada para garantir que a bolinha apareça corretamente, mesmo que a velocidade faça com que ela entre um pouco ali no chão. Isso pode ocorrer, pois o deslocamento da bola pode acontecer em passos maiores do que seria o ideal para ela tocar perfeitamente na borda da nossa janela, do chão. Então, o meu teste para saber se ela tocou no chão seria feito apenas depois que a bola já ultrapassou o chão. E como o teste dá positivo, eu pego e ajusto a bolinha na borda. Então a gente tem o próximo if dentro desse e dentro desse outro if, e que vai definir que a minha bolinha vai parar de quicar quando a velocidade vertical for menor que a gravidade. Essa é uma escolha um pouco arbitrária, mas o papel dela aqui é definir um momento em que a velocidade vertical é tão pequena que eu posso terminar esse meu fenômeno, esse fenômeno da queda livre, e colocar a bolinha em repouso. Isso porque se eu for ficar diminuindo a velocidade y usando a gravidade, tem uma hora que a soma irá mudar o sinal, né? Desta, ao invés de só diminuir, ele vai mudar o sinal, enquanto o sinal deveria mudar apenas por efeito da rebatida da bola no solo, que é o que acontece aqui no else, que é essa situação aqui, que
que é executado quando o if não é realizado, que é essa pergunta do C, a minha velocidade y é menor do que a gravidade, se ela não for, ele vem aqui e realiza o else. Bom, não se atenha muito ao if, ele vai ser explicado melhor em breve. E só para deixar claro esse jeitinho aqui que a gente teve que dar, no computador, se a gente vai percorrer 10 pixels, por exemplo, e a gente faz isso com um passo de 5 pixels, que seria a velocidade, então a gente sai, por exemplo, do 0, a gente vai para o 5 e a gente acaba no 10. Quem assiste isso tem a impressão de que esse objeto viaja do 0 até o 10, mas ele só apareceu em 3 pontos, na verdade. Na vida real, se alguma coisa viaja de um marco 0 até o 10 e segue uma trajetória reta, ele vai passar por cada pontinho dessa trajetória, por mais rápido que ele vá. Então a gente tem um fenômeno contínuo. Porém, no caso que a gente descreveu no nosso programa, do jeito que a gente descreveu no nosso programa, o fenômeno é discreto. Ou seja, as mudanças não são graduais, elas acontecem em saltos. Por isso um salto pode ser realizado e passar da linha que a gente queria verificar. Seguindo o mesmo exemplo, imagina que a gente queira ver se o nosso objeto passa pela posição 12. Então ele sai de 0 e a gente verifica se ele está em 12. E nada, ele não está em 12. Ele vai para 5, a gente verifica novamente, nada. Ele vai para 10, a gente verifica, nada. Então ele vai para 15 e a gente verifica. E aí ele passou de 12. Se a gente tivesse verificado o momento que ele esteve exatamente em 12, a gente não ia conseguir pegar a nossa bolinha, porque ela não passa, a rigor ela não passa pela posição 12. Ela pula da 10 para 15. Então por isso também é importante, se a gente quer verificar se ela passou por 12, que a gente verifique se ela passou, quer dizer, se a gente quer verificar se ela está em 12, a gente tem que verificar se ela está em 12 ou além de 12. Porque exatamente em 12 pode ser que seja difícil, que o nosso programa não pegue. Então a gente tem que ficar um pouco atento para esses saltos e saber se as nossas verificações vão conseguir pegá-los. Mas isso a gente vai passar a pensar mais nisso na aula sobre os condicionais. Das modificações que a gente pode fazer, modificar o raio da bolinha, modificar a cor de fundo, modificar a cor da bolinha. Esses eventos podem acontecer quando a bolinha atinge o chão, como eu expliquei. Esse fenômeno está acontecendo aqui, então se você quiser que alguma coisa aconteça quando a bolinha bate no chão, você pode colocar aqui dentro, aqui dentro, linha de código, uma mudança de cor, mudança de raio, essas coisas. E, bom, dá uma olhada e tenta fazer algumas modificações aí, pode ficar à vontade para mudar as variáveis, a maneira como elas variam aqui no programa mesmo. E ver se você compreendeu bem essa dinâmica desse nosso programa que faz a queda livre. Bom, só para fazer uma modificação aqui rapidinho, uma das coisas que daria para fazer, eu criei uma variável chamada delta raio, que vai fazer o raio variar. Inicializei essa variável. Eu também mudei a velocidade x da nossa bolinha, então ela começa com uma velocidade maior, horizontal. E aí atualizo o raio a cada rodada do draw. E aqui, como eu expliquei, quando ela bate no chão, o delta raio inverte. Então o raio vai aumentando quando ela está descendo, quando ela bate ele vai diminuindo. E é isso, só foram essas as modificações. Vamos ver como é que fica. Aí. A bolinha fica com o raio variando e quando fica batendo, aí ela para no chão e fica com o raio aumentando sem parar. Bom, é isso. É legal que dá pra ver também um pouco sobre o lançamento vertical aqui usando o programa, porque a gente mudou a velocidade x aqui e viu como a nossa bolinha conseguiu percorrer
mais, né, horizontalmente. E o tempo que ela leva para parar o movimento vertical continua o mesmo. Então, se a gente aumenta a velocidade dela horizontal, ela consegue percorrer mais, né? Porque no mesmo tempo, uma velocidade maior, ela percorre uma quantidade maior de espaço. Bom, eu espero que essa aula tenha servido para ganhar mais intimidade com o setup e com o draw. A gente falou sobre o if um pouquinho por cima, mas a gente vai falar melhor na próxima aula. Então, até mais.